Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam presentes. Deus Pai, Filho e Espírito Santo está aqui. E nós, pela mediação de Cristo, agora nos apresentamos diante da Trindade Santa para adorá-los, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Salmo número 8 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. É diante deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem esse nome excelso, tremendo, magnífico, que nós os encontramos agora, para que pela mediação do nome de Cristo, possamos adorar o nosso Deus, exaltá-lo e glorificá-lo, no momento certo ouvirmos a sua palavra, e voltarmos para casa com o coração cheio da sua presença, cheio do seu Espírito. Vamos orar, queridos. Deus amado, obrigado pela bênção desta tarde, quando nos reunimos aqui no início desta noite, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, neste culto público solene, para este programa de adoração, de exaltação do nome do Senhor. Ó Deus, que possamos louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, como o coral jovem acabou de cantar. Que seja uma expressão sincera e verdadeira, em espírito e em verdade, que saia do nosso coração e se expressa em nossos lábios. Abençoes toda a programação, toda a liturgia, todas as partes, que o nome de Cristo seja honrado, e que a tua igreja, Senhor, seja abençoada. Oramos em nome de Jesus, amém, Senhor.
Você pode ficar de pé, nós vamos ler o Salmo de número 103 agora, juntos, em uma só voz. Gostaria que você pudesse fazer essa leitura também como essa canção que acabamos de cantar. Salmo de número 103, na versão Ara, diz assim, vamos juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendize, ó nossa alma, a esse Deus que é louvado, exaltado, Jesus, o Senhor, a esse Deus que faz coisas que não conseguimos nem escrever. É esse Deus que nós louvamos, é por causa dele que estamos aqui. Então nós vamos cantar agora que a ele é devido todo o som de todos nós, a ele todo o som das nossas vozes, dos nossos instrumentos, tudo a ele. Ele que não negou o seu próprio Filho por amar a nós, que nos redime, que nos resgatou, que nos salvou. Eu gostaria que você cantasse essa canção como uma oração de gratidão, de celebração diante do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos cantar? Cantemos! Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os nossos intentos, conhece os meus intentos, em tudo ele me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz. Aquele que sonda o meu, o seu, o nosso interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho, e nem ao seu próprio filho, em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Então o que faremos? A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo som e toda voz, cantem glória. Cantemos glórias a teu nome, Senhor. Nós vamos diminuir o nosso volume e você vai cantar mais forte agora. Você vai aumentar a sua voz. Vamos lá, aquele que sonda o meu interior, seu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, e
damos glórias ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você podia fazer uma oração agora assim de gratidão. Senhor, que bênção estar aqui na tua casa. Senhor, que maravilha poder cantar glórias ao teu nome. Senhor, que privilégio dizer que nós somos teus. Faz essa oração, meu irmão. Consagra aí seus lábios, seu coração, o seu olhar, tudo a Ele. Esse é o momento de adorá-lo. Faça isso. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade.
todo o nosso coração, Senhor. Como descrever o indescritível, Deus? Não podemos, Senhor, mas podemos abrir nossos lábios juntamente com a nossa alma e dizer ao Senhor que tudo que fazemos aqui nessa noite é para a Tua glória, para o Teu louvor, de todo o nosso coração, Senhor. De leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração seria muito pouco, frente a este grande amor, Escuta, Senhor, meu coração, és o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. Entregue a Ele tua gratidão, meu irmão, é de coração, é de coração. Recebe o meu louvor, é de coração, cantemos de todo o coração, é de coração, tudo que eu disser, Senhor, louvor, Nazaré, e se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E se as palavras não mostrarem como é grande a nossa gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, recebe, Senhor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mais uma vez, é de coração, vamos mais uma vez. É de coração, vocês. Tudo que eu disser, recebe no teu trono de glória e de graça, Senhor. Como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. Mais uma vez.
mesmo assim, Senhor, recebe nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável no teu altar, todo o nosso coração. Amém, querido. Pode se sentar. Queridos irmãos, querida igreja, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a minha vida, todos nós. Como é bom louvarmos a Deus, como é bom podermos nos reunir e louvar ao nosso Deus, e fazer tudo isso como no cântico, que entoamos de coração para o nosso Deus. Irmãos, esse momento muito especial do nosso culto, todo o terceiro culto, nós temos aqui na Igreja da Penha, temos a participação abençoada do Coral Jovem e também um momento especial de missões. Então, recebi uma missão aqui para dar um recado sobre o nosso grupo de apoio missionário, o GAM, nosso querido. Nós estamos nesse mês, próximo a esse mês, em agosto, nós tivemos a Festa das Nações e a igreja toda participou com muita alegria. E nós temos, a nossa igreja tem uma característica muito boa, muito importante, que é o envolvimento com missões. E eu recebi então aqui a incumbência de falar sobre esse cofrinho. É um cofrinho simples, é um cofrinho bonitinho, mas ele precisa estar cheinho, O meu aqui ainda está vazio porque eu peguei agora. Mas é um movimento muito importante do GAM, especialmente para os nossos missionários. E olha só que interessante, já pensando no Natal dos missionários. E o Natal não está tão longe, para que possamos abençoar os nossos missionários. Então o GAM está começando essa campanha que é uma campanha já tradicional da nossa igreja. Então eu gostaria que vocês procurassem a Eni. A Eni está lá na porta, dá um tchauzinho. Oi, Eni. Todo mundo conhece a querida Eni. E nós vamos retirar o nosso cofrinho, você leva para casa. Não tem problema se encher, você pode pegar outro. E tem até um dispositivo aqui que você consegue tirar a tampa dele para encher mais, Você tira a tampa dele, coloca em outro lugar e enche mais. Então, a gente vai falando assim, vai orientando a igreja para que possa participar com alegria dos nossos missionários, Nossa igreja tem esse envolvimento muito bom. Na Festa das Nações nós tivemos oportunidade de receber depoimentos, de receber a palavra de muitos missionários, e é uma bênção, E é uma bênção. Então, se tiver essa disciplina, esse hábito, nós vamos cada vez mais abençoar os nossos missionários. E a Igreja Presbiteriana da Penha é uma igreja missionária. Não sei se os irmãos têm reparado. Muitas vezes de manhã a igreja está até mais cheia, porque à noite muitos dos nossos irmãos da liderança têm ajudado em outras igrejas, Pastor Carlos? Ajudado lá no Anália, Franco, ajudado na Vila Esperança. Então, graças a Deus, a Igreja da Penha, sempre que eu posso eu falo isso, Ela não é uma igreja que está aqui para ficar inchando aqui dentro, mas é para dar frutos. E graças a Deus, porque é uma igreja que dá frutos. Louvado seja Deus. Irmãos, então nós vamos ter esse momento de intercessão. E antes também gostaria de lembrar a igreja que nós teremos no próximo domingo, dia 24, às 9h30, nosso costumeiro compromisso de domingo. Mas semana que vem nós temos assembleia. Nós estamos num processo de eleição de mais um presbítero. Nós já tivemos a eleição de um presbítero e tem mais um para ser preenchido, essa eleição. E os dois que participarão são o nosso irmão presbítero Edson e o nosso irmão diácono Anderson. Então os irmãos já estão participando já há algum tempo, já
tivemos dois eventos, e agora, nesse domingo, dia 24, nós queremos então também, o pastor já convocou a igreja, né, para que a gente possa participar de novo. Então, você que é membro, né, graças a Deus nós temos muitos membros novos também, participe com alegria. E esteja orando, nós vamos orar agora por esse assunto, mas também ore durante a semana, coloque na sua cadernetinha lá, ou no seu aplicativo eletrônico, né, onde você achar melhor. Não esqueça de orar pela liderança, né, por essa eleição, e também pela liderança, pelos pastores, presbíteros, diáconos. É muito importante o povo de Deus orar. Convido a igreja a se colocar de pé, de joelhos. De joelhos eu vou me ajoelhar também, e depois eu farei essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Senhor, por este momento maravilhoso, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Te louvamos por cada vida aqui, ó Deus, que Tu trouxeste nesse lugar. Também aqueles que acompanham, Deus, pelas redes sociais, pela internet. Te louvamos por esse recurso abençoado que nos dás também. Senhor, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado a Igreja da Penha. Obrigado, Senhor, pelo envolvimento missionário, ó Deus. Essa igreja tem abençoado tantos missionários, tem sido generosa, Pai, tem sido amorosa, tem participado, ó Deus, de obras em tantos e tantos lugares que muitos de nós não conseguiríamos chegar, mas o Teu Evangelho tem chegado ali pelos Teus servos e a igreja tem participado. Nós Te louvamos por isso, ó Pai, e que cada vez mais, Senhor, possamos ser generosos, ó Pai, generosos com a Tua causa, generosos, ó Pai, com a evangelização. Ó Senhor, também, ó Deus, neste momento, Te colocamos, ó Pai, diante de Ti, esta eleição de domingo que vem, este momento importante da nossa igreja, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem levantado, ó Pai, irmãos dedicados, que se dispõem, ó Deus, a se submeter a esse processo de eleição, e ser, ó Deus, assim, usado por Ti, ó Pai, e ser assim, ó Deus, um instrumento na Tua obra. Abençoa, Deus, todos que vão participar. Abençoa, Deus, aquele, Deus, que o Senhor já tem escolhido. E, ó Deus, também, ó Pai, todos aqueles que participaram das eleições, que não desanimem aqueles que não foram eleitos, mas que participem com alegria, da mesma forma da Tua obra. Senhor, aceita o nosso culto, ó Pai. Aceita a nossa adoração, ó Deus. Abençoa o Coral Jovem. Guarda este ministério tão precioso na Tua igreja. Esses jovens, ó Pai, no seu trabalho, no seu estudo, nas suas famílias, ó Pai. Esteja guardando, que possam sempre, ó Deus, ser um bom perfume de Cristo, anunciando, Deus, a Tua obra, anunciando a Tua salvação. Abençoa o nosso culto, ó Pai. Recebe o nosso louvor. Nós Te louvamos e, ó Deus, Te pedimos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos, da parte de Cristo Jesus. Hora do privilégio, hora de trazermos os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Vou ler uma passagem que se encontra em Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será descedentado. Então, a palavra de Deus diz: a quem dá, a quem está com sede e pede, Deus vai saciar a tua sede. Generosidade, meus irmãos, é um tesouro precioso.
né? Esse atributo perpetuamente visto da forma que Deus nos trata, né? Generosamente Ele nos dá o seu Filho, e com Ele nos dá todas as coisas essenciais para a nossa existência, e muito mais daquilo que precisamos, né? Mas o dar reflete a graça de Deus em seu coração e aproxima mais a Ele. Mas não importa o quanto você tem progredido em dar, Jesus Cristo continuará sendo o doador incomparável. Foi Ele quem deixou as riquezas dos céus para fazer o supremo sacrifício de nos livrar da miséria eterna, né? E garantir desta forma a nossa riqueza eterna. Então, quanto mais você progredir em dar, você vai estar se aproximando daquele que é o supremo doador incomparável, que é Cristo Jesus, que nos deu a salvação, desceu do céu, morreu e ressuscitou, para que possamos ter assim a vida eterna. Então, que dizer aqui? 10% daquilo que Ele nos dá é o máximo que podemos dar para Ele? Não. Nós temos essa parte aqui, que é dos dízimos e das ofertas. Ela é importante, sim. Como o nosso presbítero Laércio falou agora, a igreja tem um compromisso missionário, tem o sustento da igreja local e de outros ministérios, mas o mais importante é você doando a sua vida para Cristo. Isso é o mais importante. Então, sem mais delongas, vamos cantar o hino. O hino que nós vamos cantar. 176. 77. Oh, desculpa, queridos. Então vamos cantar. Enquanto cantamos, os irmãos vão trazendo os seus dízimos. As crianças já vão se colocando aqui para que a gente possa orar por elas, para que elas possam ir a ter o seu culto. Já
Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oremos, queridos. Nosso Deus e nosso Pai, te somos agradecidos, Senhor Deus, por cada irmão que trouxe aqui, Senhor Deus, seus dízimos, suas ofertas. Ó Senhor, esteja abençoando essas dízimos, essas ofertas que trouxeram aqui. Esteja multiplicando, Senhor, o Senhor mesmo, para que tudo, Senhor Deus, seja usado no Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Queremos te pedir, Senhor Deus, pelas crianças que vão se separar agora em culto, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com os professores, instruindo, ó Pai, para que eles possam estar trazendo a Tua mensagem aos corações dessas crianças. Continua conosco, nos abençoando nesse culto que só o Senhor é merecedor. Por Cristo Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Desanimes, não temas mal
Vamos à palavra de Deus, queridos irmãos, irmãs. Graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Nesse mês de setembro, estamos tratando do tema um reino que serve por amor. E nessa noite eu quero falar sobre servindo ao Senhor como uma resposta à graça de Deus. Então, servir por amor é uma resposta à graça de Deus. Eu convido os irmãos, então, para que abram a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Tenho certeza que pelo menos os 2 primeiros versículos, os irmãos conhecem, sabem de cor. Vamos colocar aqui na tela o texto. Romanos, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler aqui então. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem ou detestem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas ou com todos os homens. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Palavra boa, meus queridos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua imensa graça, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Eu rogo a ti agora, Pai, para que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos educar, venha, ó Deus, revigorar as nossas forças por meio da tua santa palavra. E nos ajuda, ó Deus, a te servir e te adorar, bendizer o teu nome, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como não servir a Deus que tanto nos amou?
Como não servir a Deus, que manifestou tão grande amor por cada um de nós? Nós que temos o Espírito Santo de Deus, que somos o corpo de Cristo Jesus, ou seja, o Espírito de Deus habita em nós, como não então manifestar o amor de Deus em nossas vidas e o amor que devemos ter uns para com os outros? Como não servir a Deus por amor diante de tão grande manifestação de doação por cada um de nós ou pelos seus eleitos? Meus queridos, eu quero falar nesta noite com vocês, eu quero tratar nessa noite a respeito de servir a Deus por amor, servir a Cristo Jesus com entusiasmo, servir a Cristo Jesus dedicando todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa alma, tudo o que somos, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida em favor do reino de Deus. A palavra de Deus, nós estamos aqui falando a respeito de um reino, e este reino é formado por súditos que foram alcançados por um Senhor que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, nós fazemos parte de um reino que, antes de mais nada, é um reino de amor. Nós não servimos um Senhor cruel, um Senhor que nos obriga a fazer aquilo que Ele quer, um Senhor que nos coloca diante de um jugo e de uma força desproporcional. Pelo contrário, nós servimos um Senhor que nos amou, e a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, nos versículos, capítulo 5, versículos 14 a 15, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por quem vocês vivem, meus queridos? Segundo a palavra de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Deus nos amou de tal maneira, e este é o tema, Paulo trata isso durante essa epístola toda. Paulo escreve essa epístola no ano 57, ele está na cidade de Corinto, final da sua terceira viagem missionária. Paulo usa uma expressão ali, já não tendo mais campo para trabalhar. Paulo então deseja agora ir até Roma, lugar o qual, embora ele sendo um cidadão romano, não conhecia, mas ele desejava então agora conhecer Roma e compartilhar, de acordo com ele mesmo aqui no capítulo 1, assim como também no capítulo 15, ele diz que ele deseja compartilhar a palavra de Deus, não edificar no trabalho alheio, mas compartilhar a palavra de Deus com irmãos queridos. Ele deseja ir para Roma e, de acordo com o capítulo 15, de Roma, ir para a Espanha pregar a palavra de Deus e expandir a palavra de Deus. Paulo escreve essa epístola, portanto, no ano 57, e é importante nós entendermos o contexto dessa epístola, para nós entendermos por que Paulo, ele começa aqui no capítulo 12, dizendo: rogo-vos, pois. Esse pois aqui, ele está conectando com todo o restante da epístola, onde Paulo trabalha então dentro desse contexto, trazendo aqui uma visão geral do que foi dito. Paulo fala sobre a universalidade do pecado. O judeu está debaixo do pecado, o gentil está debaixo do pecado. Paulo diz no capítulo 3, porque não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo continua dizendo que pela fé nós podemos nos aproximar de Cristo Jesus, que morreu por nós e que deu a sua vida em favor de cada um de nós. Paulo fala sobre livres do pecado pela graça. Paulo fala sobre viver pela fé. Paulo fala da vida no Espírito, em detrimento da vida na carne. Paulo fala sobre o destino de Israel, e quando ele chega no capítulo 12, então, ele faz então essa conexão com todo o restante da epístola, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela bondade de Deus, pelo grande amor de Deus,
pelo seu grande amor para conosco. Ele diz então agora, por causa do grande amor de Deus para conosco, entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos, portanto, aqui algumas lições muito importantes dentro dessa epístola. Paulo está falando aqui para um grupo de irmãos, que eram formados tanto por gentios, como também por judeus. Tanto isso é verdade que alguns comentaristas ficam na dúvida se Paulo está falando com judeus. E de fato, em muitos momentos ele está falando com judeus. Mas em muitos momentos ele está falando com gentios, portanto ele está falando com ambos. E é provável que houvesse aqui neste momento uma situação onde um grupo pudesse desprezar o outro grupo, e por isso Paulo está falando com ambos e falando, portanto, como somos então o corpo de Cristo, tanto judeus como gentios que pela fé se aproximam então de Cristo Jesus. Nós temos algumas lições aqui que são extremamente importantes para as nossas vidas quando pensamos no serviço, quando pensamos em servir ao Senhor, quando pensamos em colocar as nossas vidas diante de Deus, mas antes de mais nada, nós precisamos ter em mente isso: o amor de Cristo nos constrange. Amém, queridos? O amor de Deus. Cristo morreu por nós. Cristo, o justo, morreu pelo injusto. Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se como um de nós, habitou no nosso meio e deu a sua vida. Ele mesmo diz: ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Ele deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Portanto, nós temos aqui algumas respostas que são importantes, e a primeira delas é que servir a Deus é uma resposta à graça de Jesus Cristo. Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto lógico, logiquei, é o vosso culto correto, é o vosso culto real, é o culto que deve ser entregue de fato para Deus. Paulo fala do sacrifício vivo porque ele retoma aquela ideia de sacrifícios no Antigo Testamento, mas agora tratando a respeito do nosso ser, do nosso corpo, daquilo que somos e de como podemos então entregar toda a nossa vida a Cristo Jesus, em serviço, em adoração e louvor para Cristo Jesus. Paulo ele fala, portanto, aqui de duas situações que são muito importantes. Ele fala do culto racional, ou seja, do culto lógico, como que deve ser então o nosso culto, como que deve ser a nossa adoração, como que deve ser a nossa vida diante de Deus, ou diante de tão grande amor por cada um de nós. Paulo fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de explanar então o grande amor de Deus para com as nossas vidas por meio de Cristo Jesus, Paulo agora ele roga então para que nós possamos então colocar as nossas vidas diante de Deus e assim nos apresentar como um sacrifício vivo, nos colocarmos diante de Deus de fato e de verdade. Ou seja, tudo o que vem às nossas mãos, seja através do nosso trabalho, seja através dos talentos que nós temos, seja através de tudo aquilo que somos, nós então agora colocamos diante de Deus como um sacrifício vivo. Mas ele não diz apenas isso, ele diz que também nós devemos não nos conformar, ou seja, não nos moldarmos a este mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Então a compreensão da totalidade, da expressão, da obra salvadora de Cristo Jesus, ela só pode trazer um resultado, e este resultado é a transformação daquilo que somos, para que nós possamos servir a Deus em amor como uma resposta à graça dele, e assim, servindo a Deus, nós não nos conformamos ou não nos moldamos a este mundo, não nos moldamos a este século, mas pelo contrário, nós transformamos o mundo pela pregação do Evangelho, que como o próprio Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, eu vejo por muitas vezes, numa sala de aula, alunos
ali de publicidade, propaganda, ou mesmo alunos de jornalismo, com pensamentos totalmente diferentes do nosso, pessoas com pensamento totalmente diferente do que nós temos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos ser a verdade de Deus, e por muitas vezes ao entrar na sala de aula eu fico olhando para aquela situação toda e me deparo com uma pergunta que eu me faço todos os dias: por que nos incomodamos tanto com os conteúdos que são colocados diante de nós todos os dias, seja pelos veículos de comunicação de massa, seja pela internet, seja através das campanhas de publicidade e propaganda? Por que nos incomodamos tanto? E às vezes eu fico pensando, faltam publicitários cristãos, faltam jornalistas cristãos, faltam advogados cristãos, faltam na sociedade pessoas que de fato pensem de forma como o Evangelho, com a nossa visão, com a nossa cosmovisão, e dessa forma então se colocar com a sua própria vida, com seus talentos, para servir ao Senhor com aquilo que tem. E aí eu me lembro, poxa, mas eu sou um professor de publicidade e propaganda, eu sou cristão, então eu devo colocar a minha vida diante do altar de Deus e fazer a diferença onde o Senhor me colocou, para que eu possa servi-lo e adorá-lo para a glória do seu nome. Queridos, a nossa vida, ela deve ser um serviço a Deus, e nós não devemos nos conformar com este mundo, nós não devemos nos moldar a essa sociedade, aos pensamentos existentes, os pensamentos contemporâneos, mas nós devemos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, dando testemunho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala então aqui de como nós devemos então seguir. O teólogo Sproul, ele comenta que essa transformação, ela acontece pela renovação da nossa mente. Se queremos uma vida transformada, a coisa mais importante é ter uma mente transformada. Então o início da vida cristã, ela é enraizada pelo arrependimento. Começamos pelo arrependimento, nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas iniquidades, e portanto a nossa mente, ela já foi transformada, a nossa mente ela já é outra, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, e o nosso modo de nos colocarmos diante de Deus e da sua obra deve ser de forma totalmente diferente. Queridos, eu me lembro, lá em meados dos anos 2000, 1999, para ser mais preciso, eu e a Michele já estávamos casados e compramos então um Ford Ka. Lembram do Ford Ka? Parecia, não sei se alguém aqui tem, mas eu me lembro que quando ele apareceu, todo mundo dizia, uma baratinha, que carro estranho, que carro esquisito é esse? E eu comprei um. Eu e a Michele compramos, e aquele carro novinho, zerado ali, bonitinho, íamos com ele para vários lugares, e aí a igreja então resolveu, olha, nós vamos desenvolver uma atividade missionária lá no Vale do Ribeira. E eu me lembro, queridos, que a cada 15 dias, durante 6 meses, eu pegava aquele Ford Ka, saía daqui da cidade de São Paulo, ia até o Vale do Ribeira para pregar a palavra de Deus, para pessoas que não conheciam a palavra de Deus. E me recordo que quando eu chegava lá, me deparava com muitas pessoas que não conheciam o Evangelho, uma estrutura na cidade horrível, um hospital precário, e as pessoas vivendo numa situação de promiscuidade e de muitas dificuldades, e era muito difícil naquela época. Eu ainda sou jovem, mas naquela época mais jovem, passar o final de semana inteirinho no Vale do Ribeira. E eu me recordo que eu ia para o Vale do Ribeira e não tínhamos um lugar para nos acomodar, não tinha um hotel bom, um lugar onde você pudesse dormir. Então, a Igreja Católica resolveu nos acomodar. E de que forma? Olha, tem um lugar aqui para vocês dormirem, vocês podem dormir aqui no chão aqui tem aqui um lugar aqui, vocês podem colocar um lençolzinho e dorme aí. Eu me lembro que eu e outros irmãos dormíamos ali então, e no outro dia saíamos para pregar o Evangelho. Não era fácil, queridos. Eu era jovem naquela época, tinha comprado um carrão novo, né? Um belo de um carro, novinho, zero, e indo a cada 15 dias para o Vale do Ribeira. Não era fácil.
mas a alegria e a satisfação que vinha no coração depois de pregar a palavra, depois de ensinar a pessoas o Evangelho, depois de mostrar a palavra de Deus para pessoas que estavam vivendo em total obscuridade, em total podridão nas suas vidas, sem conhecer sequer um texto da palavra de Deus, e nós então tínhamos a oportunidade, a alegria dos nossos corações era algo, irmãos, era uma expressão de serviço a Deus, que fazíamos com amor, com carinho, com dedicação, porque nós queríamos ver o reino de Deus se expandindo. Portanto, quando nós pensamos na obra de Deus, quando nós pensamos no Evangelho, nós não servimos ao Senhor por uma obrigação, como foi dito aqui no domingo passado pelo reverendo Carlos Henrique. Nós não servimos ao Senhor porque somos obrigados, nós não estamos servindo a um déspota, nós servimos um Deus Todo-Poderoso que nos amou de tal maneira, e a única forma, queridos, e se isso não é importante para você, o que mais vai ser? Porque a nossa vida, ela deve ser uma vida de expressão, de adoração, de louvor, de serviço, de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, de uma mente que não se conforma com este mundo, com essa sociedade, com este século, mas de uma mente que pensa, precisamos transformar para a glória de Deus. Servimos um Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, que morreu por nós, e o que nós podemos então fazer em troca de tão grande amor? Na verdade, não podemos fazer nada. Mas Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele coloca em nós a força, o desejo e a capacidade de realizarmos aquilo que Ele quer que façamos para a glória do Seu nome. É assim, queridos, que nós caminhamos. É uma resposta à graça de Deus. É uma resposta a tão grande amor. É uma resposta que o nosso ser, Ele dá por causa de Cristo Jesus. Então, meus amados, seja você um adolescente, um jovem, um adulto, jovens, o que nós fazemos? Entregamos as nossas vidas ao Senhor para a glória do Seu nome, onde quer que sejamos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Segundo, pela graça de Jesus, fomos feitos corpo de Cristo. É isso que Paulo analisa o texto, ele está dividido aqui em 3 partes, do versículo 1 ao versículo 2, do versículo 3 ao versículo 8, e aqui do versículo 9 até o versículo 21, e a partir aqui então do versículo de número 3, Paulo, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta faça-o com dedicação, que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, servir a Deus e amá-lo com tudo o que somos, obedecendo, desfrutando e compreendendo algumas coisas aqui que são importantes. Primeiro, Paulo chama atenção, nós não devemos pensar a respeito de nós mais do que realmente convém. Olha como eu sou bom, eu sou bonzão, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, olha... Está vendo? Naquela igreja lá, se eu não estiver, olha, nada acontece. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Não é esse o modo correto como um cristão pensa. Não é essa forma como um cristão ele anda. Não é dessa forma como um cristão ele age. Pelo contrário, o cristão ele olha para a igreja, ele olha para as pessoas que estão ao seu redor, ele olha para cada um, e nós vemos em cada um que está aqui nesta noite, alguém que foi resgatado por Cristo Jesus, e sendo resgatados por Cristo Jesus, nós fomos enxertados no seu corpo, e olha que privilégio, queridos, somos corpo de Cristo Jesus. Você tem ideia disso? Você tem ideia do que seja isso? Nós somos o corpo de Cristo Jesus, nós somos membros do corpo de Cristo Jesus, isso é um grande privilégio.
Não importa, queridos, se você é aqui do Ministério de Louvor, se você faz parte do Coral Jovem, se você faz parte do Coral João Calvino, se você faz parte de algum ministério dentro da igreja, o grande privilégio é o fato de que você e eu somos membros do corpo de Cristo Jesus. E como membros do corpo de Cristo Jesus, é o que Paulo está dizendo aqui, aqui não existe alguém superior ao outro, não existe alguém que saiba mais do que o outro, não existe alguém aqui que seja mais importante do que o outro, não. Nós servimos a Deus porque pela distribuição do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem distribui os talentos, os dons. Paulo não está fazendo aqui, ele não está aqui catalogando, não está aqui fazendo uma relação completa dos dons. Pelo contrário, aqui ele cita 7, em outra passagem ele vai citar 8. Paulo não está fazendo isso, mas o que Paulo está mostrando aqui é que nós somos o corpo de Cristo Jesus. E como corpo de Cristo Jesus, cada um aqui tem um talento, tem um chamado, tem um ministério, seja a profecia, o ensino, o dedicar-se de várias formas, misericórdia, a dedicação aqui no entregar os dízimos, as ofertas. Isso é um dever de todos os cristãos, mas tem aquele irmão que é mais generoso, ele fala, não, eu quero entregar, eu quero doar as minhas coisas para Cristo Jesus, e ele doa tudo. Portanto, nós não somos melhores, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. O teólogo F.F. Bruce, ele comenta, a marca das obras das mãos de Deus é a diversidade, não a uniformidade. Assim é com a natureza, é assim também com a graça, e em nenhum lugar mais do que na comunidade cristã. Nesta há muitos homens e mulheres, das mais diversas espécies de origem, ambiente, temperamento e capacidade. E não só isso, mas desde que se tornaram cristãos, são também dotados por Deus de uma grande variedade de dons espirituais. Vou contar só um segredinho aqui para vocês, tá? Eu não consigo cantar, irmãos. Eu não tenho dom para isso. Se eu começar a cantar aqui, vocês vão sair correndo. O Tom tem o talento para música. Louvado seja Deus por isso, que nós temos o Tom aqui. Porque se dependesse de mim, não ia acontecer. Mas o Senhor me deu outros talentos, como deu talentos a você, como deu talentos para cada jovem, Deus deu talentos para as crianças, Deus deu talentos para todos nós, e louvado seja Cristo por isso, porque assim nós servimos ao Senhor. E esse modo de expressar o serviço com os dons, deve ser feito de coração e com fidelidade. Nós não devemos pegar os nossos dons e enterrá-los, pelo contrário, nós devemos multiplicar. E quando eu penso em multiplicar, eu fico pensando, quem sabe o Tom resolve me ensinar a cantar e aí a coisa melhora, né? Não é verdade, Tom? O Vitor, ó, o Vitão ali, ó, já está fugindo de mim ali. Mas é isso, queridos, outros têm o dom para administração, alguns têm o dom aqui para outros ministérios. Tem pessoas aqui que dão uma aula excelente na escola bíblica dominical, e louvado seja Deus por isso. O texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Por muitas vezes, queridos, na igreja, mesmo tendo talento, mesmo sendo revestido do poder e da autoridade de Deus, por muitas vezes por causa dos problemas, das adversidades, ou mesmo um problema pessoal que passamos na nossa casa, uma situação difícil, uma situação complexa, mas mesmo assim, queridos, nós não servimos ao Senhor, e temos que ter consciência disso, por causa das nossas forças. Servimos ao Senhor porque o Espírito de Deus habita em nós e nos guia, nos orienta, nos capacita, mesmo naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, mesmo nos momentos mais tenebrosos, nós sentimos a alegria, a satisfação de fazer parte do corpo, o privilégio de saber que não me importa que órgão que eu sou, se eu sou aqui o coração, se eu sou um rim, não importa, importa que eu tenho consciência que eu devo servir a Cristo, que eu devo adorá-lo, que eu devo entregar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O coração, que só fazendo uma analogia,
ele não fica aqui pulsando aqui no nosso peito, como se isso fosse algo cansativo, chato. Ele simplesmente pulsa e faz aquilo pelo qual ele foi criado para ser feito. O pâncreas, ele não fica achando que é uma chatice ficar liberando ali a insulina. Assim são os membros do corpo de Cristo Jesus. Nós simplesmente servimos ao Senhor, o adoramos, o servimos porque nós fomos feitos por Cristo Jesus, por Deus, exatamente para isso, para adorá-lo, para servi-lo, para ser dele e para que a nossa vida seja uma expressão de adoração e de louvor ao seu nome. Terceiro, queridos, a graça nos foi dada a fim de servir ao Senhor e ao próximo em amor. Paulo começa aqui a partir do versículo 9 dizendo: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Detestai aqui é odiar mesmo. Se tem um ódio que nós podemos ter, se tem um sentimento de ódio que pode vir aos nossos corações, esse sentimento ele pode vir em relação àquilo que é mal. Detestai o mal. Apegai-vos, ou seja, aqui a força da palavra no grego, apegar-se ao bem é colar ao bem, ou seja, estar colado, grudado, aquilo que é bom, porque é próprio do cristão, o ser bom, porque o Espírito de Deus está em nós. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, e aqui a palavra também no original, não é ágape, é Filadélfia, é o amor que nós devemos ter uns pelos outros, dentro de um amor, de uma comunidade de irmãos. Somos irmãos uns dos outros e podemos dizer isso: meu irmão. Diga para o seu irmão que está do lado: meu irmão. Veja isso, meu irmão. Somos irmãos em Cristo Jesus. Fazemos parte desse corpo. E ele diz aqui: preferindo-vos em honra uns aos outros. Interessante essa parte aqui do versículo 11. No zelo, não sejais remissos, preguiçosos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E aí ele dá vários tiros aqui, no sentido de dizer assim, como se fossem vários pontos, ou como se ele tivesse pontuado aqui muitas questões, dizendo: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai. Ele fala da relação tanto com as pessoas que estão aqui, que fazem parte da comunidade cristã, como também daqueles que não fazem parte, ou seja, da sociedade, do mundo, daqueles que nos perseguem, e aqui nós vemos de fato algo que está muito próximo, ou poderíamos até dizer que a expressão de tudo aquilo que nós vimos no Sermão do Monte. Estamos pregando aqui todas as manhãs acerca do Sermão do Monte, e essa passagem ela se aproxima muito de tudo aquilo que Jesus então ele colocou para nós no Sermão do Monte. Paulo então, ele começa dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Queridos, nós devemos nos amar uns aos outros sem hipocrisia. Ou seja, voltamos à ideia de culto genuíno, voltamos à ideia de culto verdadeiro, de culto lógico. Ou seja, como que o meu culto a Deus ele pode ser verdadeiro, como que o meu culto a Deus ele pode ser real, se eu, no amor, eu sou um fingido. Não faz o menor sentido isso. Por isso que Paulo chama a atenção aqui: o amor seja sem hipocrisia. Queridos, se tem uma forma pelo qual os cristãos, eles podem impactar o mundo, e eles vão impactar o mundo, e eles continuam impactando o mundo, em lugares difíceis, lugares onde os missionários estão pregando a palavra de Deus, lugares onde a dificuldade da pregação, lugares onde você não pode citar um texto da palavra, mas se existe uma forma de impactar o mundo, a sociedade, é servindo a Deus em amor, amando
uns aos outros, amando o serviço cristão, nos dedicando, servindo, nos colocando de todo o nosso coração sem preguiça, como Paulo diz aqui, sendo fervoroso. É a ideia de encandecer, de desenvolver o vigor, queridos. Nós não podemos servir a Deus como se fosse algo maçante, como se fosse algo chato, como se fosse algo, ora, um peso. Há um peso sobre as minhas costas. Hoje eu tenho que ir lá para a igreja de novo. Amanhã vai ter o Conexão com Deus, eu tenho que estar lá de novo no Conexão. Meus irmãos, às vezes eu estou ali na universidade. Aliás, eu dou aula lá segunda, terça, quarta e sexta. O desejo do meu coração na hora que eu entro na sala era: hoje eu queria estar lá no Conexão. Aí chega na terça-feira: hoje eu queria estar lá no PG. Aí chega na quarta-feira: hoje eu queria estar servindo a Deus. E eu estou servindo a Deus. Essa aqui é a verdade. Aonde o Senhor me colocou, aonde Ele me colocou, eu sirvo a Ele, eu dou exemplo, eu dou testemunho, eu procuro testemunhar de Cristo Jesus, porque é onde Ele me colocou. E o serviço cristão, ele não pode ser uma chatice, pelo contrário. Nós servimos ao Senhor, porque Cristo Jesus morreu por nós. O amor de Cristo nos constrange. Nosso Deus é um Deus que nos chamou, que nos resgatou do império das trevas, da maldição, da escravidão do pecado. Muitos aqui sabem o que era viver em pecado, inclinado às coisas deste mundo. E hoje nós sabemos o que é viver a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos do grande amor que Deus tem para com as nossas vidas, nós temos consciência disso. E como é bom, irmãos, quando eu sei que alguém está orando por mim. Como é bom quando alguém chega e fala: pastor, ore pela minha vida, por esta causa. Nós estamos servindo uns aos outros, estamos impactando o mundo com uma mensagem que o mundo não tem. Pelo contrário, há um autor chamado Christopher Lasch. Lasch era um americano que fala sobre, ele escreveu uma obra, a principal obra deste autor chamava-se O Mínimo Eu. E o Lasch falava sobre essa sociedade narcisista, então onde as pessoas sempre voltadas para si mesmas e engajadas naquilo que é próprio delas. Então uma sociedade onde as pessoas estão numa multidão, mas na verdade elas são solitárias, na verdade são pessoas egoístas. Irmãos, e aí quando nós olhamos para a comunidade cristã e para a verdade do Evangelho, vai exatamente na contramão de tudo isso, porque nós somos chamados para fazer parte da família de Deus e servi-lo em amor. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, fazendo aqui algumas considerações finais, o apóstolo Paulo serviu a Deus. Lembramos que o próprio Senhor, quando o chamou, deixou bem claro que, olha, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu, e Paulo pregou o Evangelho, mesmo estando preso muitas vezes, dizia: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está, enviava cartas, pregou o Evangelho, realizou grandes coisas. E Paulo diz, no segundo capítulo de Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda muito mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. E ele diz em Gálatas 6,17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que todos nós aqui, irmãos,
Talvez em uma medida, talvez não, em medida muito menor, mas que nós possamos dizer o mesmo na nossa jornada, na nossa caminhada, no serviço cristão, que possamos olhar para o alto, que possamos, na nossa caminhada cristã, dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Através do serviço, através da dedicação, ainda que venham dificuldades, ainda que venham muitos problemas, ainda que venham situações gravíssimas sobre as nossas vidas, ainda que os desafios, eles sejam por muitas vezes colocados diante de nós e nós possamos achar: olha, eu não dou conta disso, eu não consigo. De fato, nós não damos contas de muitas coisas, de fato, nós não conseguimos realizar muitas coisas, mas o Todo-Poderoso, Ele que nos chamou, é o mesmo que nos capacitou, é o mesmo que nos dotou com alguns dons, é o mesmo que nos deu a capacidade para servi-lo, e mesmo o amor que está dentro do nosso coração hoje, não é um amor porque nós decidimos amar, mas porque Ele, pelo poder do Espírito Santo, colocou este amor em nossos corações, e porque esse amor está em nossos corações, nós conseguimos então nos dedicar uns aos outros, conseguimos orar uns pelos outros, conseguimos servir uns aos outros em amor, dedicando em cada momento, em cada situação, em cada desafio, para a glória de Deus. Assim é que a igreja caminha, irmãos, caminha com a sua maior marca, a marca do amor, a marca do serviço, servindo em amor, servindo para a glória de Deus, entregando a vida, em dedicação, com entusiasmo, com alegria. Quando Paulo, ele expressa aqui esse texto, falando sobre todas as suas dificuldades, é o mesmo apóstolo Paulo, que quando preso, segundo as Escrituras, ela nos diz que este mesmo Paulo louvava e adorava ao Senhor. É assim com cada um de nós, irmãos. Vamos servir ao Senhor com alegria. Conexão. Débora aqui, Tarde da Esperança, os pequenos grupos, os ensaios de louvor, a dedicação em querer conhecer mais as Escrituras através da escola bíblica, servir ao Senhor, indo para os campos que estão aí abertos, para nós pregarmos, anunciarmos e falarmos do amor de Deus. Queridos, nós fomos chamados para servir ao Senhor, e isso é uma resposta à graça de Deus. Gostaria de orar por você, gostaria de orar para que Deus possa te fortalecer, gostaria de orar para que o Senhor possa te usar poderosamente nessa obra, e assim que nós possamos ver a igreja presbiteriana da Penha crescendo ainda mais, que possamos ver o reino de Deus crescendo ainda mais, que possamos ver o reino se expandindo, pessoas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados para a glória de Deus, os nossos jovens entusiasmados, empolgados com a palavra de Deus, jovens querendo servir ao Senhor no seminário, queremos ver adolescentes escolhendo o Senhor e não as coisas deste mundo. Queremos ver os nossos adolescentes tomando decisão por Cristo Jesus e não pelas coisas desse mundo. Queremos ver as nossas crianças se dedicando e servindo ao Senhor como parte do corpo de Cristo. Queremos que o coral cresça, queremos que toda essa obra ela venha se expandir através do serviço cristão para a glória de Deus. E assim que nós possamos ver pessoas sendo transformadas, curadas, libertadas para a glória de Deus Pai, porque essa é a igreja do Senhor, e nós servimos por amor, como resposta à graça de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós imploramos a Ti, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, ó Deus, a servi-lo melhor, a nos dedicarmos ainda mais, ó Deus, a nos colocarmos diante de Ti, em oração, em busca, ó Deus, que nós possamos dedicar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos as nossas vidas
os nossos lares, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que sejam teus, ó Deus, para a glória do teu santo nome, como uma resposta a tão grande amor, as tuas misericórdias, ó Pai, como uma resposta ao amor de Cristo Jesus que nos constrange, Pai, que nós possamos te servir e te adorar, ó Pai. Ó Deus, precisamos do Senhor, nos ajuda em todas essas coisas e glorifica o teu nome por meio da tua igreja, corpo de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar juntos então. Do meu coração E tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. e eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração, te dou meu coração, todos os nossos dons, ó Deus, todos os nossos talentos, Senhor. Por amor a ti, meu Rei, os sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Diga e eu entrego. Eu canto essa Canção te entrega a ti, Jesus. entrega, meu irmão. Que o mundo Entrega é de Jesus. eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando as tuas. E nós entregamos a ti, Senhor. Tudo a ti, tudo a ti. A igreja canta e eu entrego. Tudo a ti, Senhor. Tudo te pertence, Senhor. E eu entrego. Tudo aos pés da cruz. Pode se sentar, querido. Querido irmão e irmã, esse é o mês que nós estamos
todo domingo enfatizando essa verdade. Por que que a gente serve? Como é que a gente serve? Você está aprendendo, amém? No próximo culto, domingo que vem, você está servindo aqui na igreja, irmão? Quais são os seus dons? Dessa lista que o apóstolo Paulo escreveu e que o pastor Carlos compartilhou com a gente, quais dessas coisas você tem feito aqui? E fora daqui também. Mas domingo que vem, nós vamos chamar você para vir aqui na frente. Então, eu estou sendo bonzinho com você. Estou te dando chance de pensar essa semana. Quais são os seus dons, quais são os seus talentos e quantos deles vocês têm rendido ao Senhor. Nós acabamos de cantar. Eu entrego o quê? Tudo a ti. Mas não é entregar de qualquer jeito, não. É em amor. Acabamos de ouvir a pregação. É em amor. Deus nunca fez nada por você sem amor. Então não tem como fazer alguma coisa por Ele sem amor. É com amor. Você tem essa semana para orar, para jejuar. E eu tenho certeza, viu, irmão? Se você não estiver trabalhando para o Senhor, o Espírito Santo vai te incomodar essa semana. E domingo que vem você vai vir aqui na frente e vai dizer: Senhor, eu entrego e eu quero trabalhar. Nós precisamos, irmãos, precisamos de mais gente para pregar o Evangelho, precisamos de mais pessoas envolvidas na ação social, precisamos de mais pessoas envolvidas na oração, na intercessão, precisamos de mais pessoas envolvidas com a orquestra, com o grupo de louvor, com os corais. Nós precisamos de mais pessoas que digam: Senhor, eis-me aqui, o Senhor me deu, eu quero me aperfeiçoar e eu quero te servir mais e melhor. Então você se prepara essa semana aí, amém, meu irmão? Domingo que vem você vai vir e vai dizer: eu vou entregar mesmo, pastor, eu quero servir. Nós precisamos de mais obreiros. Jesus já disse que a seara é grande, mas os trabalhadores, eles não são tantos assim. Então que você seja desse e desta que diz: Senhor, eu entrego mesmo, e eu quero te servir, quero mais, quero mais. Amém, meu querido? Nós queremos dar graças a Deus por aqueles que nos visitam. Quero conhecer aqui, eu estou aqui com o nome de um casal que chegou para nós aqui, ou de um irmão, na verdade, né? Não é um casal, é o Bruno Martins, convidado pela Renata. Onde está? Bruno. Aí quem está perto do Bruno aí, saúda o Bruno aí. Bruno, Deus te abençoe, pela primeira vez entre nós, Deus derrame graça sobre você e sua casa. Há mais alguém que está aqui pela primeira vez? Por favor, levanta sua mão. Às vezes passa correndo ali pela porta, né? Levanta sua mão, pela primeira vez, ali ó, tem um irmãozinho ali pela primeira vez, você saúda ele aí, pela primeira vez pela internet também. Seja muito bem-vindo você que está conosco. Quero também aproveitar essa oportunidade só para te lembrar que amanhã tem o que, irmãos? Espera aí, deixa eu ver, o que tem amanhã mesmo? Você vai estar aí? Ó, você vem, hein? Uns vão estar lá na universidade dando aula ou fazendo aula, talvez, não sei, né? Mas se você não estiver, se você já tiver saído do seu trabalho, você tem que vir. Você tem que vir louvar o nosso Deus, ter esse privilégio, não por força, mas por gratidão, por alegria, amém? Nós temos os grudados que irão ao Hop Hari também. Cadê aqui está aqui já. Os pais aí dos grudadinhos, né? Os tios, os avós. Deixa o menino ir lá no Hop Hari, lá com um povo abençoado. Eu queria aproveitar, enquanto eu falo também, já chamar os jovens e os adolescentes que vão participar do acampamento desse final de semana. Cadê os jovens? Cadê os adolescentes que vão para o acampamento? Cadê? Jovens, estão onde esses jovens? Vem para cá. O pessoal que está organizando o acampamento também vem. Cadê a Solange? Cadê o povo todo? Pastor Carlos Henrique, vem aqui na frente. É acampamento dos jovens, dos adolescentes que vão misturar lá, vai ser bênção demais. É o chamado do rei, né, Carlinhos? Chamado do rei para o povo dele, para os súditos. Pode descer, pode vir. Você precisa orar, irmão, essa semana aí, desafio para nós. Orar para que Deus toque jovens, toque coração lá, mude histórias. Levante lá líderes de louvor, de missão, pastor, missionário. Amém, irmãos?
Vamos orar pelos nossos jovens, eles precisam ouvir o chamado do Rei. Queridos, nós também vamos ter o jantar dos casais aí, o jantar evangelístico. Nós vamos ter o encontro também dos casais no próximo mês, do dia 13 ao dia 15, todos os movimentos aí para abençoar, para sustentar, fortalecer a vida espiritual, desde o mais pequenininho, né, até o mais experiente. Está acabando as vagas, ó, o Laércio está dizendo aí, você tem que falar logo com ele. Querido, então assim, se coloque de pé. Nós vamos orar por esses jovens, vamos orar por quem está envolvido na organização. Nem todos que irão estão aqui agora, mas você podia estender sua mão para cá, de forma muito especial, nesse fechamento aqui do momento de adoração do povo de Deus, você abençoar. Olha bem os rostinhos deles aqui, olha bem. E aí você estende suas mãos com eles aqui na sua mente, na sua consciência, você vai abençoar a eles e todos que estarão com eles lá. E você também vai dar graças a Deus por esse tempo tão maravilhoso, que Deus nos traz visitantes, que Deus nos dá a sua palavra, que Deus se manifesta entre nós. Quero chamar o pastor Atsushi aqui também, que após a oração, ele vai dar a bênção, meu Kyodai. Kyodai é irmão em japonês. É meu irmão em japonês. Já sei uma, hein? Já sei uma palavra aí, ó. Então estende suas mãos para cá e vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai amado, que maravilha está na tua casa, que bênção está na tua presença, que maravilhoso, Deus, cantar teus louvores, que privilégio nós temos, ó Deus, de trazer nossa vida diante do teu altar, de abrir, de rasgar nossos corações diante do teu altar. Que bom, Senhor, que o Senhor tem nos dado trabalho, o Senhor tem nos dado pão para comer, o Senhor tem nos dado possibilidades de ofertar com generosidade, o Senhor tem nos dado um coração fiel, obediente, temente ao Senhor, e por isso dizimamos, ó Deus, na tua casa, e tantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito aqui, Pai. O Senhor tem feito também lá em Curitiba, onde está o nosso pastor Amauri, pregando o Evangelho, Deus, onde está ali abençoando aquelas igrejas. Obrigado, Pai, porque através de irmãos aqui, pastores aqui da Penha, irmãos músicos, ó Deus, estamos espalhados aqui por São Paulo e fora de São Paulo, servindo o Senhor com alegria, com amor intenso, genuíno e verdadeiro. Por isso te damos graça por esse encontro da tua igreja, do teu povo santo. E agora, de forma muito especial, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que dê unção, que o Senhor dê graça a cada pastor, ó Deus, a cada irmão que vai ali dar palavra de encorajamento, ó Deus, de transformação para o coração desses jovens, ó Deus, cada um que está reunido ali, Pai, para servir a esses jovens, dando aconselhamento, tendo tempo de qualidade, bom, de discipulado, ali nesse encontro. Ó Deus amado, manifesta a tua glória, ó Deus, traz novos nascimentos, ó Deus, faz reviver ali aqueles que estão, ó Deus, fracos na fé, aqueles jovens, ó Deus, que talvez estejam até um pouco distantes, alheios da tua obra. Põe, Espírito Santo, desejo, fogo no coração, para te amar mais, para se dedicar e se entregar e servir ao Senhor. Ó Deus, os jovens são fortes, disse a tua palavra. Então, Deus, que a força deles seja o Senhor, que a base da vida deles seja o teu amor, ó Deus, e assim eles sejam abençoados para abençoar. É o que nós te pedimos. E nós, ó Deus, todos nós que aqui rendemos culto de louvor e adoração ao teu nome, ó Deus, colocamos todas essas programações, que é mais do que um programa, é um movimento de amor, ó Deus, é um movimento evangelístico dos casais, ó Deus, é um movimento da tua graça entre nós. Cada coisa que faremos aqui, com os adolescentes, põe tua mão e abençoe o teu povo. Abençoe esse povo que aqui veio e que agora retorna aos seus lares, a sua semana, brilha a tua luz nos olhos, ó Deus, derrama a graça, transborda a graça através das palavras, e onde eles estiverem, estejam o Senhor ali, para abençoar, através do serviço de cada um deles. É assim que nós oramos, e por isso te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Receba a bênção, meu irmão. Assim, irmãos e irmãs,
Kyodaishimai, receba a benção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, vida da sua família e para com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Você pode se sentar antes de sair. Calma, calma, calma. Fecha teus olhos. Agora você faz a sua oração de entrega antes de sair.